Vamos lá, né, dar início à noite de hoje. Pessoal, eu gostaria só de comunicar a todos vocês que nós estamos fazendo a gravação dessa live, principalmente para poder disponibilizar esse conteúdo posteriormente. Para quem não me conhece, acredito que a maioria aí já me conhece, né? Converso com vários de vocês aí no WhatsApp. Eu sou a Fernanda, que está o tempo todo com vocês aí no WhatsApp, conversando, interagindo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa super live. Eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu, né, para a gente poder explorar juntos esse tema de suma importância, que é aprender a viver em meio a tantos contextos, né, de interculturalidade. Antes de começarmos, né, a noite de hoje, eu quero agradecer a cada um de vocês por dedicarem o seu tempo a essa transmissão. É maravilhoso para nós ver tantas mentes reunidas, mentes curiosas em um só lugar. Se preparem, de fato, para conhecer, solucionar desafios de comunicação, compreensão, relacionamentos, segmentos sociais culturalmente distintos e ter, de fato, uma visão aproximada do outro. Peguem suas xícaras de café, porque essa noite promete ser inesquecível. Né? E para o facilitador da noite, né, Dr. Marcos Flávio Portela, deixo desde já meu profundo agradecimento. Saiba que eu também estou ansiosa para receber o conteúdo de hoje. Estou tão empolgada quanto as demais pessoas que estão aí aguardando. E, de fato, é um conteúdo que faz a diferença dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade como um todo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Professor Flávio, a fala é com o senhor. A noite é sua. Boa noite a todos os presentes em nossa live. Fico muito contente por você ter se interessado pela nossa live, uma live muito especial, muito aguardada, como bem nos falou a Fernanda, e é uma alegria poder participar, poder compartilhar um pouco desse momento com todos vocês. Certamente vocês foram despertados por vivências, experiências, por questões que vocês têm e que estão relacionadas a essa questão da interculturalidade. Mas, antes de começar a minha palavra, eu gostaria de convidar alguém muito especial na história dessa pós-graduação, de tudo que a gente já construiu, que é o coordenador do programa Unimissões, o pastor Rocindes Correia. Eu gostaria de pedir que ele, então, nesse momento, desse uma pequena palavra sobre o significado desse momento para a União Evangélica, para o programa Unimissões e para todas as iniciativas que nós temos tido com o propósito de glorificar a Deus. Louvando a Deus por toda a possibilidade de estarmos dando continuidade a esse projeto que para nós tem um significado muito importante, né? Que é esse curso de Antropologia Intercultural, porque ele nasce dentro de uma visão alinhada com a visão institucional, né? De cooperar, de participar com os projetos missionários, né? Então, é uma proposta que tem um alinhamento acadêmico, porém com foco, que se desdobra, né, numa perspectiva missional, especialmente na capacitação daqueles que se dispõem a servir em campos transculturais e que precisam desse ferramental da antropologia para um exercício pleno, com sucesso, né, em sua missão, na missão que Deus deu. Né? Então, apenas para dar essa palavra agradecendo a você, toda a equipe da pós-graduação, da sétima turma, né, de nossa antropologia intercultural. E louvando a Deus pelo histórico, sabemos que é um curso que nasce a partir da iniciativa do missionário Ronaldo Lidório, né, do Instituto Antropos, e que buscou essa parceria com a Evangélica exatamente para que pudesse ter essa abrangência maior. E agora, com o curso totalmente online, vamos poder também alcançar obreiros, pastores, estudantes de antropologia, aqueles que querem se aperfeiçoar em missões, em missiologia, para o exercício pleno de seu chamado. Então, tem agora mais essa ferramenta, mais essa possibilidade, agora sendo lançada também totalmente online para o Brasil e para o mundo. Por isso, estamos aqui apenas para essa palavra, agradecendo aí aqueles que já estão participando da live, aqueles que estão chegando agora para conhecer esta proposta, e apenas dizer isso, estamos aqui em continuidade de um processo histórico, que já vão em cerca de 10 anos de relacionamento, desde que começamos com o Instituto Antropos, as primeiras turmas presenciais e agora
nesta nova fase. Deus abençoe a live de hoje, Deus abençoe a você que tem organizado tudo isso com tanto carinho, a nossa equipe da pós-graduação Lato Sensu e todos aqueles que estão chegando aqui para conhecer essa proposta. Obrigado, pastor Assins, por essa preciosa participação. É interessante porque tudo nasce de uma visão. Hoje mesmo eu ministrava aos meus alunos uma aula, e a aula estava falando exatamente disso, né? Tudo que acontece, um dia alguém visualizou, um dia alguém sonhou, né? E a gente consegue realizar, então, quando a gente se empenha para que isso aconteça. Então, o pastor Racines é alguém muito especial, porque é alguém que visualizou lá atrás e sonhou, né? Mas eu falava que o que atraiu vocês para essa live foi as vivências, as experiências, certamente, que fomentaram o interesse pela questão das relações interculturais, e eu não falei um elemento que eu considero fundamental e que eu inseri no título dessa live, que é a aprendizagem. Eu tenho certeza que todos aqui estão reunidos com o desejo de aprender. E foi com esse desejo incansável de aprender que eu participei da primeira turma. Para quem não sabe, eu participei da primeira turma dessa pós e eu não quis mais parar de estudar e de pesquisar, né? Depois veio o mestrado, depois veio o doutorado, e hoje eu estou aqui como coordenador com muita honra e com muita alegria desse curso, e cada vez mais apaixonado por essa disciplina, por esse campo do conhecimento que é a antropologia. E é sobre a antropologia, é sobre os desafios do mundo contemporâneo que eu gostaria de falar um pouco nesta live. Porque nós vivemos num mundo que, que as relações entre culturas estão cada vez mais próximas. Talvez algum dia as culturas estavam mais distantes, mais isoladas. Mas hoje vivemos um mundo, um contexto de globalização, em que as pessoas estão cada vez mais próximas. Dificilmente você não tem contato com pessoas de outras culturas. A gente vive constantemente em contato com pessoas de outras culturas. As notícias que nos chegam, especialmente de conflitos, estamos nesse momento, o mundo vive dois conflitos, duas guerras. E se a gente for em busca das razões dessas guerras, nós iremos encontrar razões culturais, compreensões e lógicas específicas, particulares, que povos diferentes têm e que então entram em conflito. Então, a gente percebe, ou seja, que o mundo vive, e isso já acontece desde que a Segunda Guerra Mundial eclodiu, ceifando milhares de vidas, e ao final desta guerra, o grande antropólogo, então em atuação, chamado Claude Lévi-Strauss, é convidado pela Unesco para escrever, e ele escreve o seu clássico Raça e História, exatamente mostrando não existe culturas superiores e nem culturas inferiores. O que existem são culturas diferentes. Olha que interessante. Esse foi a primeira questão que a antropologia teve que enfrentar. Ainda no século XVI, após o evento das grandes navegações, em que os europeus, né, os colonizadores, começaram a encontrar povos distintos, povos diferentes, certamente motivados pelo poder de ampliar os seus domínios, né? E então surgem questões já naquele tempo. Roque de Barros Laray, em seu livro Cultura, um conceito antropológico, diz: não foi aí que surgiram as primeiras questões. Desde sempre, o ser humano se deparou com alteridade, e ele então se perguntou: por que somos diferentes? Por que nossas casas são de um jeito e há de determinado povo de outro? Por que a nossa alimentação é de um jeito e há de determinada cultura de outro? Então, sempre houve esse questionamento desde que a humanidade existe, desde que a diversidade existe. Então, essa questão da antropologia, ela é própria do ser humano, mas é claro, como campo científico, ela só vai surgir no final do século XIX, com a publicação de duas obras fundamentais, uma nos Estados Unidos, outra na Inglaterra. Por quê? Porque era necessário surgir um campo do conhecimento científico para tentar entender as diferenças culturais.
Era necessário que a ciência se debruçasse sobre essas questões, e é aí que surge esse campo fascinante, que é o campo da antropologia. E eu acabei já mencionando o nome de um dos grandes antropólogos que já existiram, por sinal, ele viveu bastante, né? Porque ele morreu com mais de 100 anos, que é Claude Lévi-Strauss, nasceu na Bélgica, mas passou apenas 2 semanas desse país e foi para o país dos seus pais, que era a França, um grande berço, né, da ciência, especialmente das ciências humanas, e ele então se torna um grande nome da antropologia, e em 1952 ele publica um clássico, né? Se você tiver a oportunidade, leia Raça e História, onde ele se debruça por vários temas, e a grande questão era exatamente por quê? Por que que países são capazes de olhar, de pessoas são capazes de olhar para seus semelhantes seres humanos, mas de outras culturas, de outras origens, de outras nacionalidades, e ter tanto ódio, e se sentir superior a eles? Então, essa questão é uma questão importante, porque eu falei da questão da colonização, da chegada dos colonizadores na América e de uma primeira discussão que é tratada pelos antropólogos como a discussão fundante na antropologia. Para quem não sabe, a primeira discussão foi se o selvagem, e aqui eu menciono, selvagem eram os povos nativos das terras, não é? Especialmente aqui da América, né? No caso, eu estou falando das expedições de Cristóvão Colombo. Quem tiver curiosidade de assistir um filme que retrata muito bem essa situação, assista 1492, A Conquista do Paraíso, anota aí, porque está no YouTube e você assiste de graça, né? É um filme fascinante e que você vai ter a oportunidade de, então, ver como é esse olhar do europeu ao se encontrar com o que ficou conhecido como ameríndio, e surge a partir dali uma discussão se o selvagem era bom ou mal e se o civilizado era bom ou mal. Olha que interessante, né? Mas desde o início a questão era quem era bom e quem era mal, quem era superior e quem era inferior. Percebam que os civilizados queriam saber se eles eram bons e superiores ou não. Mas é claro, vocês vão convir comigo que a discussão migrou, né, para a legitimação de todo o empreendimento colonial. O que era mais interessante defender? Claro, que os civilizados são bons e os selvagens são maus. Dois grandes teóricos vão protagonizar essa primeira discussão. De um lado, o missionário Bartolomé de las Casas, dizendo, olha, os selvagens, eles são pessoas que nós devemos nos espelhar, porque eles parecem ser tão puros, eles parecem ser a verdadeira humanidade, ou seja, naturalizando aqueles povos encontrados como se eles estivessem vivendo como na época do Jardim do Éden, né? Aí fazendo uma menção aí aos relatos bíblicos. De outro lado, você tinha um jurista, e ele, claro, estava interessado, né? O direito sempre aí, todo o meu respeito a quem é do direito, mas nós sabemos que o direito sempre está legitimando os poderes constituídos, né? E eles vão estar sempre em pauta, né? E o jurista Sepúlveda vai dizer claramente: os civilizados são bons e os selvagens são maus. Olha, você pode observar, eles não têm Deus, eles não têm lei e eles não têm, ou seja, as questões básicas e principais da civilização, que é a política organizada com poder centralizado, a religião, né, com Deus que é o Deus do cristianismo, ou seja, a organização social daquela sociedade era tão distintas. Então eles diziam, eles muito mais parecem animais. A gente não sabe nem se eles têm alma. Olha só, gente. E isso a gente pode dizer, mas isso, professor Flávio, foi há muito tempo atrás. Ainda, pasmem, existem pessoas contemporâneas a nós que pensam dessa forma sobre populações distintas, que pensam dessa forma sobre populações que agem, que se comportam de uma forma diferente da sua, que eles estão acostumados.
é o que eu costumo dizer, que nós estamos familiarizados. Todos nós somos etnocêntricos por natureza. O que é o etnocentrismo? Nós temos uma capacidade inata de valorizar mais os nossos costumes, os nossos hábitos. Eles nos são familiares. E é a partir deles que nós julgamos os outros, que nós julgamos os comportamentos de outras pessoas. Isso é muito natural. E nós precisamos ter cuidado, porque a antropologia caminhou para dizer que não existem culturas superiores nem culturas inferiores. Existem culturas diferentes. Olha que maravilha. E se existem culturas diferentes, é porque cada cultura tem uma lógica própria. Cada cultura deve ser explicada a partir das categorias que eles mesmos desenvolveram para explicar a existência, o mundo que os cerca. Então, olha que interessante. Nós não podemos julgar o outro com base na nossa cultura. Nós precisamos entender o outro a partir da lógica do outro. E isso é que mais me fascina na antropologia. Porque eu costumo até dizer para minha esposa, o nosso casamento vai melhorar quando nós entendermos o outro a partir da lógica do outro. Ou seja, as relações humanas melhoram quando a gente tenta entender o outro, quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, quando a gente tenta sentir a dor do outro. E isso é algo que a antropologia já percebeu desde o início da sua história enquanto campo do conhecimento, e é por isso que ela é tão necessária para que você aprenda a viver em contextos de interculturalidade, em contextos em que estão sendo acionados categorias diferentes para entender o mundo. Eu vou dar só um exemplo de uma das experiências que eu mesmo tive e que impactaram e que me fizeram, que me convenceram que eu precisava estudar antropologia. E que se você já passou por isso, você também precisa estudar antropologia. Eu estava numa aldeia indígena, trabalhando, desenvolvendo uma atividade a que Deus tinha me chamado para fazer, projetos sociais que envolvem educação, envolvem saúde, envolvido ali com populações indígenas em suas necessidades, e de repente um ancião daquela comunidade indígena se vira para mim e diz: "Você ouviu essa noite a festa do encantado?" E é claro que eu sempre fui muito respeitoso, mas é claro que eu não estava entendendo nada, né? Como que no meio da floresta amazônica, sem energia elétrica, sem praticamente nada, ele teria a capacidade de escutar sons vindo de uma festa. E eu disse com toda a sinceridade para aquele senhor: eu não escutei. Ele disse: mas ele fez a festa. E onde é que foi essa festa? No fundo do rio. O encantado mora no fundo do rio. E lá no fundo do rio ele tem aparelho de som. E lá no fundo do rio ele cria galinha, ele tem mesa e ele tem tudo que nós temos. E é claro que vocês hão de convir comigo que aquilo deu um nó imediato na minha cabeça e eu disse: é outra lógica. Eu não posso tentar entender esse indígena a partir da lógica que eu tenho. E é claro que a minha lógica é uma lógica muito mais racional, é uma lógica baseada no conhecimento científico. Naquele dia eu assumi um compromisso. Eu assumi o compromisso de entender as lógicas daqueles povos, os saberes tradicionais que muitas vezes para nós, para vocês terem uma ideia, eu tenho dificuldade quando alguém fala de mito, mas fala de mito como folclore. Vocês sabem por que eu tenho dificuldade? Porque mito, na antropologia, é um instrumento poderoso de transmissão de conhecimento. Pode ser que na nossa cultura o mito seja apenas uma história contada para a gente saber que existem povos que pensam diferentes. E por que eu estou falando que folclore soa negativo? Porque folclore para nós é algo que não existe. É algo que a gente imagina, mas não existe. Mas para aquelas pessoas existe. É legítimo. É aquilo que eles acreditam. E eu não podia, naquele momento, chegar para aquele indígena e dizer: isso é coisa da sua cabeça. Deixa eu lhe explicar aqui como é que é a vida, como é que é a existência, que o senhor ainda não sabe. Porque aquele homem sequer sabia a sua idade. O seu Marcelino dizia: eu acho que eu tenho 70, isso foi no início dos anos 2000, tá, gente?
E ele dizia que ele achava que ele tinha 70 e poucos anos. Seu Marcelino ainda é vivo. E seu Marcelino não sabe a sua idade, porque naquele tempo, no Rio Negro, as pessoas registravam achando, eu acho que ele nasceu tal dia. Eu acho que ele nasceu. E eles contam as luas para saber que tempo é. Então, vocês percebem que cada vez mais nós vivemos em um mundo em que as lógicas são distintas. E eu falava ontem para um aluno, enquanto a gente se deslocava para um auditório onde iríamos participar de uma palestra, e eu conduzia a minha turma do curso de Direito, e um aluno criou um diálogo comigo naquela caminhada muito interessante, e ele dizia, professor, em suas aulas eu tenho criado um pouco de interesse pelas ciências sociais, e eu disse que bom que você tem se interessado pelas ciências sociais. Olha, professor, eu vim da área de exatas. Olha, mas se você parar para pensar, as ciências sociais elas são necessárias para todas as áreas. Você for da área de exatas, você vai trabalhar numa empresa e você vai ter que lidar com pessoas no seu ambiente de trabalho, pessoas que pensam diferentes, talvez na área de exatas, principalmente na área de TI, né? Com pessoas de outras culturas, porque hoje, nesse mundo globalizado, às vezes você trabalha no Brasil em empresas que são de outros países, de pessoas que têm outras culturas. E eu falava para ele sobre o meu medo desse mundo tão polarizado em que a gente vive. E eu disse para ele, eu não estudo antropologia para defender um lado. Eu não estudo antropologia para impor as minhas ideias. Eu estudo antropologia para aprender a me relacionar. E à medida que a gente aprende o que o outro pensa, em que a gente respeita a lógica do outro, é que a gente se relaciona melhor. E eu falava para ele dessas polarizações. As pessoas que pensam de um jeito dizem que os outros não são capazes de pensar de forma adequada porque pensam diferente. Quando a proposta que a antropologia traz é exatamente mediar os conhecimentos. Eu não posso dizer para o seu Marcelino que ele não sabe de nada. Eu preciso aprender com o seu Marcelino, que me falou que tem alguém que mora debaixo de um rio, onde para mim não há possibilidade de um ser vivo viver, a não ser que ele seja, ele tenha essa capacidade de respirar. Mas pasmem, para quem não conhece o encantado olha só, eu vou colocar entre aspas, tá, gente? Das lendas amazônicas, né? Vamos colocar esse lendas aí bem entre aspas, o antropólogo faz questão de mencionar isso, né? Porque se você pesquisar no Google sobre o boto, sobre o encantado, você vai encontrar muitas histórias. Mas, gente, vocês não escutaram como eu escutei. No fundo dos meus olhos, alguém falando com tanta convicção que naquela noite escutou a festa desse ser. Que em outra noite, como em outra oportunidade, esse mesmo indígena pôde me dizer, essa noite, seu Flávio, como ele me chamava, ele saiu da água, ele andou pela comunidade e depois a gente escutou ele boiando lá no meio do rio. Gente, isso é muito profundo. E eu não posso ignorar. E eu não posso ignorar também, embora eu sei que muitos tenham se apropriado disso, né? E que há muito... eu não vou entrar nessa seara porque eu tenho pouco tempo, eu gostaria muito de responder algumas questões que vocês, de repente, possam levantar. É muito pouco tempo para falar tudo que eu gostaria de falar numa live como essa, mas eu tenho certeza, gente, que em algum momento você já esteve numa saia justa por causa de diferenças culturais. E se não esteve, você ainda vai estar. E eu gostaria de lembrar dos conselhos do grande Franz Boas. Talvez eu tenha que resgatar um pouco em minhas pesquisas esse grande antropólogo. Os antropólogos são meio andarilhos, tá, gente? São meio andarilhos. Eu falei de Levi-Strauss, que nasceu na Bélgica, mas ele fez toda a sua carreira porque com 15 dias ele já estava na França de volta. E ele publicou a sua tese de doutorado exilado nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Franz Boas não foi diferente. E há uma relação muito interessante. Franz Boas morreu no colo de Levi-Strauss. Em um jantar que ele ofereceu aos 84 anos de idade, nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia. Ali estava o jovem Levi-Strauss, que receberia o bastão
do fundador da antropologia, que é Franz Boas. E se você acompanhar as nossas aulas, você vai conhecer tudo isso na pena daquele que vos fala, porque eu escrevi um texto autoral especial sobre esses antropólogos tão importantes da nossa antropologia. E eles são dignos de ser contado as suas trajetórias. Franz Boas nasceu na Alemanha, mas Franz Boas era filho de judeus. E tem também um mistério, tá, gente? Nos fundadores da antropologia, Levi-Strauss, descendente de judeus. Franz Boas, descendente de judeus. Olha que interessante via de entrada, pastor Racines. Mas muito interessante isso. O primeiro livro da antropologia, um dos primeiros livros da antropologia clássica, chamado Sistemas de Afinidade e Consanguinidade da Família Humana, o seu autor, Henry Morgan, um presbiteriano das igrejas do norte. Infelizmente, as igrejas mais liberais, mas, de qualquer forma, alguém que foi um dos autores de um dos primeiros livros da antropologia e, pasmem, escreveu com base em questionários respondidos por missionários norte-americanos espalhados por todo o mundo. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Então, é interessante a gente ver essas conexões e há uma dificuldade de entender por que há tanta dificuldade da antropologia de reconhecer a grande contribuição dos missionários, até mesmo na própria constituição dessa disciplina. Mas eu falava de Franz Boas, e Franz Boas se apaixona por uma jovem que se muda para os Estados Unidos. E ele, então, vai parar em Nova York. E ali ele vai fundar a Escola Cultural Antropológica Norte-Americana. Olha que interessante. O fundador da antropologia no norte da América é um exilado, né? Na verdade, sua primeira motivação não foi essa, mas ele sabia que não podia depois voltar para a Alemanha, depois que eclodiu toda a perseguição que nós bem sabemos que deu origem à Segunda Guerra Mundial, mas Franz Boas vai para casar com Mary, né? Nossa, para a gente é Maria, né? Vai para casar com Maria em Nova York, fica lá e vai se tornar o grande nome dessa escola. Por que eu falo de Boas? Porque é de Boas a primeira percepção de que cada cultura deve ser entendida em seus próprios termos. Eu não posso entender a cultura de um outro povo com base na minha cultura. Por quê? Porque eu vou ser preconceituoso, porque eu vou ser etnocêntrico. E é Franz Boas que diz: cada contexto histórico precisa ser analisado com base nele mesmo. Mas, até Levi-Strauss, né, quem puder fazer comigo a disciplina de antropologia, de abordagens clássicas da antropologia, vai ver que as abordagens clássicas vão culminar em Levi-Strauss. Todos os antropólogos da Levi-Strauss vão tentar criar grandes modelos explicativos, grandes esquemas de explicação para entender a diversidade cultural. Por que eu falo que isso é problemático se nós levarmos em consideração o que Franz Boas dizia? Porque eu estou dizendo que o mundo todo deve ser entendido a partir de uma teoria. E se Franz Boas dizia que cada história é particular, que cada ser humano espalhado ao redor do mundo construiu seus próprios conceitos e sua própria cultura a partir da sua lógica, então eles devem ser entendidos, eles devem ser estudados a partir de uma lógica que seja distinta, que seja própria desses grupos. Então, é muito interessante, é muito fascinante. A antropologia chega até hoje como um campo ainda a ser explorado, né? Nós vemos surgir hoje no Brasil algo muito interessante, né? Vocês, onde vê assim, o professor Flávio deve acompanhar algumas pesquisas, tem inúmeros, né? Se tiver alguém aí querendo fazer pesquisa comigo, já divulgo o meu grupo de pesquisa, que é o Diálogos Interculturais, né? Nós temos na Unievangélica um núcleo chamado Núcleo de Estudos sobre Cultura e Etnodesenvolvimento, o NES, e é debaixo da plataforma do NES que acontecem atividades de extensão, pesquisa e ensino. Essa é uma atividade, é uma iniciativa de ensino do NES, a pós-graduação de antropologia intercultural, né? Então, são várias iniciativas
E alguns de meus orientandos de pesquisa estão pesquisando esse fenômeno. Que fenômeno é, professor Flávio? Se outrora pesquisávamos os povos indígenas e eles não passavam de meros objetos e informantes de nossa pesquisa, hoje os indígenas estão se tornando antropólogos. Hoje os indígenas são antropólogos e querem falar em nome deles. Olha que interessante. Então, percebo que a antropologia ela precisa e deve continuar se reinventando. Certamente, os primeiros antropólogos estavam interessados em entender e explicar a cultura daqueles povos exóticos, aqueles povos que estavam ameaçados de extinção. Hoje existe antropologia do que você puder imaginar. Antropologia de uma instituição de ensino, antropologia do que você puder imaginar, antropologia da alimentação. Nós teremos uma disciplina na pós-graduação, antropologia da alimentação. Você já parou para pensar que o brasileiro pode ser que ele tenha comido 10 minutos antes, se der meio-dia, ele diz que está na hora do almoço, meu estômago começou a roncar. Isso tem uma explicação cultural. Roque de Barros Laraia, em seu livro Cultura é um Conceito Antropológico, ele diz, isso tem uma explicação cultural. Olha que interessante. A biologia não interfere, ela não é determinante para dizer a cultura de um indivíduo, mas tenho certeza que cada cultura tem aspectos. O próprio Roque de Barros Laraia diz nesse livro, falei tanto desse livro que eu tenho certeza que você vai atrás desse livro para ler, porque é o livro mais lido na graduação do nosso país, escrito por um professor da UNB já aposentado, certamente escreveu esse livro dando aulas sobre o conceito de cultura para os seus alunos na UNB, e esse livro se tornou um clássico. E ele diz que determinado etnógrafo, olha que interessante, determinado etnógrafo, ele estava pesquisando em uma comunidade indígena e o indígena saiu para caçar. Esse indígena não demorou em sua caçada, 30 minutos depois ele voltou. Ele deitou na sua rede até ele estar, 3 dias depois, morto na sua própria rede. E é claro que quem contou a lógica dessa história não foi esse indígena, foi a própria cultura. Por quê? Porque nessa cultura, quando eles dizem que veio um fantasma, um ser sobrenatural, e é o que esse indígena viu nessa caçada, eles têm simplesmente uma sentença de morte. E eles voltam para casa, e eles ficam em casa até que a morte chegue. Então, como explicar lógicas tão distintas? Como explicar questões que interferem no plano cultural, mas que são da natureza, né? Ou seja, talvez um americano não sinta a mesma fome de um brasileiro de comer arroz com feijão, que é o meu prato preferido, como um bom cearense que sou, natural de Fortaleza, se tiver rapadura no feijão é melhor ainda. Gente, o americano come um sanduíche porque ele já comeu um café da manhã com bacon pesado. Quem já foi nos Estados Unidos, eu não fui ainda, mas disse que o americano... Isso é cultura. Olha só, talvez se eu chegar lá, e é o que eu mais... Eu sou bom de boca, gente. Quando eu chego em outras culturas, em outros países, a primeira coisa que eu penso é assim, meu Deus, eu vou passar mal, porque eles podem ter hábitos alimentares distintos. Eu cheguei numa aldeia indígena com a minha esposa, e minha esposa ela é muito de perguntar, né? E isso é muito bom, né? Porque a gente conhece, mas ela perguntou, essa formiga aí que vocês comem, ela é boa? E a indígena, abra a sua mão que você vai me dizer agora se essa formiga ela é boa, né? E aí, é claro que eu estava do lado dela, eu tive que me solidarizar para comer a metade ou mais da metade daquelas formigas, né? Que tinham ali, claro que um sabor diferente, distinto, exótico daquilo que a gente estava acostumado, mas essas experiências são as experiências que vão nos construindo, né? Vão nos construindo. Dizer que alguém perde a cultura, não, a gente vai acrescentando novos elementos, né? A gente, por isso que diz, quando a gente conhece outros países, outras culturas, a gente cresce, a gente aprende. Por quê? Exatamente porque a gente cresce, né? A gente acrescenta novos elementos à nossa cultura, mas eu gostaria de não
me delongar. Eu gosto, nas minhas participações, de muito mais instigar, né? De muito mais levantar questões. Eu costumo dizer que na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado em antropologia, eu muito mais levantei questões para se pensar do que fechei essas questões, né? Porque eu acredito que o conhecimento ele se dá junto, né? E no diálogo, né? E a gente não queria transformar esse momento de live num momento de uma voz, de um monólogo, né? De uma voz arbitrária, de uma pessoa que fala porque é o único que sabe. Não, eu tenho certeza aqui que nessa live tem pessoas com várias experiências, né? Talvez experiências de outros países, experiências transculturais, experiências que podem contribuir, né, nesse momento, fazendo perguntas, com participações. Eu gostaria de abrir, né, para participações nesse momento, que você possa de repente deixar aí uma pergunta para que a gente possa aí dar continuidade, mas eu queria terminar essa minha palavra, essa minha participação inicial dessa live Aprendendo a Viver, né? Só essas primeiras palavras já dariam muita coisa, aprendendo a viver. Eu acho que a antropologia nos ensina a viver, aprendendo a viver, para dizer obrigado, porque vocês estão aqui porque querem aprender. Eu digo para os meus alunos que quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprender. Mais a gente tem a percepção de que a gente não sabe nada, ou que a gente ainda tem muito a aprender, ou que a gente tem muitos campos a serem explorados, porque, de fato, o conhecimento é algo apaixonante. Cada vez que a gente pesquisa é, e que a gente estuda, a gente percebe como ele vai nos construindo e nos desconstruindo e reconstruindo, né? Mas eu gostaria de ter algumas participações, né? Mais uma vez agradecendo porque vocês aceitaram esse desafio, né? Um momento muito especial para nós, né? Que é o lançamento, né, da 7ª edição de um curso que já formou muitas pessoas. Então é uma alegria muito grande por saber que é um curso longevo, né? Existem muitos cursos que começam, né, e eles não continuam, eles têm algumas turmas, mas não, esse curso é um curso que tem se retroalimentado por pessoas interessadas em conhecer um pouco mais, sejam elas pessoas que estão trabalhando em contexto de interculturalidade, ou pessoas que estejam interessadas, ou até mesmo para a própria vida, né, aprendendo a viver. Eu gostaria de, nesse momento, saber se alguém tem alguma pergunta. Não sei se precisaria aí da ajuda da minha amiga Fernanda para mediar aí esse momento né, de da gente poder conversar um pouco, interagir um pouco com aqueles que estão presentes, e a gente poder também saber o que as questões que vocês trazem, para que a gente possa... eu vou tentar aqui pegar aqui o chat, né? Talvez seja uma opção interessante, né? A gente tem várias participações, muita gente aí falando de onde vem, e alguém aqui recomendando Tristes Trópicos, de Levi-Strauss, né? Que bom, viu? Se identifica com o Cid Paulo, né? De fato, aí você pegou pesado, né? Tristes Trópicos foi o livro que projeta Levi-Strauss para a Academia Francesa e para o mundo, né? E fala muito do Brasil, porque eu não falei, mas Levi-Strauss passa pelo Brasil na década de 30, na fundação da USP, Universidade de São Paulo, e ele, então, vai ter experiências com 3 populações indígenas, com 3 grupos, e isso certamente depois ele vai confessar em Tristes Trópicos, isso vai ser fundamental para a sua carreira etnológica, né? Para ele se tornar um antropólogo, né? Ok. Mas eu vi que tem alguém levantando a mão, Rosângela Santos, se você poderia fazer sua pergunta, vai ser um prazer interagir com você. Oi, professor, boa noite para todos que estão aí nessa live. É, eu nasci em Maringá, no Paraná, mas fui criada no norte do Brasil, em Rondônia, né? Eu fui para Rondônia com 2 anos de idade com os meus pais. E eu achei muito interessante uma coisa que você disse, eu até anotei aqui. Não existem culturas superiores ou culturas inferiores, existem culturas diferentes.
O meu ministério, eu trabalho com povos indígenas, povos do Brasil inteiro, mas hoje eu estou numa região do país, na região sul do país, e eu tenho já 30 dias aqui, e eu tenho visto algumas questões sobre cultura superior, cultura inferior. Eu acho que você já consegue entender um pouco, eu não preciso, ser muito específica. Eu gostaria de saber como lidar quando a gente está nesse meio, que a cultura aqui onde eu estou é uma cultura muito forte. O que fazer, como agir, o que falar, não falar nada, tentar trazer alguma informação sobre essa questão de que não existe cultura melhor ou cultura pior, né? A cultura do norte não é uma cultura inferior, a cultura europeia não é uma cultura superior. O que fazer, assim? Ao mesmo tempo, eu entro em crise porque se eu não falo nada, fica parecendo que eu estou aceitando essa fala e, ao mesmo tempo, quando eu falo algo, eu fico com receio de acabar trazendo alguma situação complicada para o trabalho em si que a gente está desenvolvendo aqui, né? Mais ou menos isso. Obrigada. Obrigado, Rosângela. É uma excelente pergunta e ela vem a calhar com aquilo que eu comentei na live, né? Porque não sei se você lembra quando eu falei que ainda existem pessoas em pleno século XXI agindo como Cristóvão Colombo quando ele encontrou os indígenas na América. Infelizmente, ainda temos pessoas assim. Por isso, a importância do ensino da antropologia, por isso, a importância de nós pararmos para refletir, porque, Rosângela, pensa comigo, quais as possibilidades de uma pessoa dessa lhe ouvir? Quais as possibilidades de uma pessoa dessa ouvir o seu ponto de vista? Primeiro, você a respeitando, né? Então, o que eu não recomendo é bater de frente, né? Porque você vai estar agindo da mesma forma. E eu costumo dizer que o preconceito reverso ele é tão danoso quanto o preconceito, né? O que é o preconceito reverso, né? É quando você age da mesma forma que a pessoa que está sendo preconceituosa, né? E aí você vai entrar no diálogo lá do início da antropologia. Não, os selvagens não são maus, eles são bons, né? Então, se a gente rebate o fato, não sei, você não entrou em detalhes, né? Mas vou colocar aqui, vamos supor que você está num contexto em que as pessoas comparam a cultura do norte, que é uma cultura um pouco diferente, né? Aí você vai comprar briga comigo, que gosta de tacacá, que gosta de chibé, de tucupi, de etc., e que vivi uma década e meia naquela região e sou apaixonado pela riqueza, pelo valor daquele povo. Mas é interessante porque, infelizmente, ainda existe pessoas querendo se impor, querendo colocar. Esses dias, alguém me pediu para proferir uma palestra falando sobre a violência simbólica no Sistema Único de Saúde, né? Para que exista se tem alguém da saúde aqui, né? A antropologia é tão importante para a saúde, é tão importante para gerar atendimentos mais humanizados. Você tem noção de quando alguém escuta, olha, você esqueça a receita da vovó e toma esse remédio. Dependendo do grau de comprometimento que aquela pessoa tem com a tradição, né, com os conhecimentos, com o respeito que ela tem dos saberes tradicionais, essa pessoa vai ficar extremamente ofendida, né? Eu acabo de concluir uma pesquisa com um aluno indígena, em que ele exatamente está falando, ele está colocando, olha o título do artigo, o tensionamento entre a ciência e os saberes tradicionais na saúde indígena. Ou seja, os indígenas têm direito a uma saúde diferenciada, mas quem é que vai lá para oferecer essa saúde para eles? Os não indígenas. E eles respeitam a saúde indígena, os tratamentos tradicionais. E quando eu falo que não existem culturas superiores e nem culturas inferiores, o que eu estou dizendo é que tem que haver diálogo. Então, Rosângela, para você estabelecer o diálogo com uma pessoa dessa, você tem que primeiro considerar que a possibilidade dele estar certo existe, né? Mas você tem que humildemente convencer ele da possibilidade de existirem outras possibilidades, né, de se pensar, né?
outros caminhos, né? E é isso que talvez as pessoas não consigam perceber, né? Os evolucionistas culturais, os primeiros antropólogos, eles pensavam, não, tudo começa, né? O ápice da civilização é a Inglaterra e os Estados Unidos. Então, todas as outras culturas que estão diferentes de nós é porque eles precisam evoluir para chegar até onde nós estamos. Percebe como isso ainda é presente no senso comum? Ou seja, você percebe claramente que ainda existem pessoas pensando assim. Eu sou civilizado, eles não. Então, eles têm que aprender comigo. Deixa eu lhe ensinar aqui. Mas quando você faz isso, você já está perdendo a oportunidade de criar um diálogo e de mediar conhecimentos que podem se unir para criar conhecimentos muito mais fortes, né? Mas obrigado pela tua pergunta, porque ela foi muito apropriada. Algumas perguntas, mas eu acho que seria interessante se as pessoas pudessem perguntar, né? Não sei, alguém fez uma pergunta aqui. Cid Paulo, não sei se você poderia participar aí, porque eu acredito que não fica na live depois gravada o chat, né? Mas fica gravado as pessoas perguntando. Não sei se essa pessoa teria como perguntar. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente queria que fosse um momento breve, né? Não queria se estender tanto. Nossa ideia não é fazer uma live tão extensa, né? Mas se pudéssemos interagir com alguns, seria interessante. Por isso, agradeço muito a participação da Rosângela. Professor Flávio, eu vou fazer a pergunta do Cid para o senhor, pode ser? Pode, muito obrigado. A pergunta do Cid Paulo é a seguinte: como fazer missão com esse grupo indígenas sem descaracterizar sua cultura ou impor a nossa? E também no que diz a legislação sobre missões e evangelização para esses povos. Muito boa pergunta, né? Sempre deve ser uma questão colocada, né? Uma instituição com o nome Unievangélica, com um curso de antropologia, né? E toda essa discussão histórica, né, da missão como uma empresa colonizadora, né? E é incrível como é uma visão ainda forte no mundo de hoje. Eu vejo colegas falando como se os missionários ainda fossem os primeiros missionários que chegaram. Eles não tivessem as mesmas abordagens dos missionários da empresa colonial, né? Aquela visão colonialista, né? Mas uma primeira questão que é necessário colocar, né, e eu coloco de forma muito tranquila essa questão, é que a gente precisa entender que a própria antropologia hoje luta para que essas populações tenham autonomia, né? E eu falei já nessa live de que os indígenas estão reivindicando sua voz. Eles foram por muito tempo silenciados e, acreditem, eles ainda são silenciados. Não é porque temos já doutores em antropologia indígenas que eles são dada voz a eles de falar por eles mesmos. E às vezes chega alguém para dizer, não pode isso, não pode aquilo. Mas o que que os indígenas estão dizendo? Os antropólogos, eles não negociam as suas pesquisas com os indígenas? Por que que os missionários não podem negociar o seu trabalho com os indígenas? O que que os indígenas estão dizendo? O que que eles pensam sobre isso? Será que alguém para pensar sobre isso? Os indígenas, eles estão muito mais abertos para aprender com não indígenas do que a gente aprender com os indígenas. A pergunta da Rosângela, quase que eu arrisco dizer que os pormenores seriam: talvez ela esteja falando de pessoas que são preconceituosas com os saberes indígenas, porque a população do norte, em sua grande parte, é formada de populações indígenas, e é por isso que é a região étnica mais rica do Brasil, de povos originários, não estou falando de povos estrangeiros, não, de povos que vieram depois, não, de povos originários. A Amazônia, né, é a região mais rica, o Pará e o Amazonas são os dois estados com a maior diversidade étnica. Mas uma grande questão que eu creio que as pessoas costumam levar para o viés ideológico, né? E perceba que até as perguntas acabam se tornando perguntas assim, meio que tendenciosas. Mas não destrói as culturas. Gente, cultura não se destrói. Ninguém perde cultura.
Se você quiser aprender sobre isso, é claro que é um filme, né? Mas tente encontrar o filme Enterrem o Meu Coração na Curva do Rio. Tente encontrar esse filme. Um filme fantástico sobre a história dos índios americanos. Índios que tiveram que sair dos seus territórios tradicionais porque o governo americano encontrou minérios. E é claro que eles queriam explorar esses minérios. Isso acontece hoje no Brasil. Mineradoras pressionando os indígenas para sair de suas áreas. E como é interessante perceber que, se você assistir o filme, você vai entender o que eu estou dizendo. As pessoas não perdem a sua cultura. Esse filme conta a história do indígena que é retirado da aldeia e ele vai para a cidade e ele estuda medicina e, posteriormente, ele vai para um parque ou a reserva criada para alocar esses indígenas que saíram do seu território tradicionais. Esse indígena vai sofrer e vai sentir, assim como aqueles indígenas que estavam sofrendo por terem que sair do seu território. Ele vai lembrar de tudo, porque cultura não se perde. Cultura não se perde. E é interessante porque a antropologia, quando ela critica, ela está caindo nessas duas grandes questões, né? Ela está caindo na questão de que o missionário não está lá sem os indígenas permitirem. Então, essa permanência é negociada e os indígenas têm autonomia. O que a legislação diz? A legislação cada vez mais vai caminhar certamente, né, para dizer que os indígenas têm direito a gerir o seu território, a viver com base na sua cultura. A legislação diz que quem é que manda nos territórios indígenas são os próprios indígenas. E só vai permanecer e entrar lá quem eles permitirem. Infelizmente, alguns querem tomar o lugar dos indígenas e dizer o que eles devem fazer. E os interesses e o que está por trás, politicamente, é muito diverso. Não sei se eu consegui ajudar na compreensão, mas passa por essas questões de autonomia, né? Ideologia, porque você tem duas classes aí, você tem o que motiva os antropólogos e o que motiva, né, a missão. Nenhum desses dois grupos vai parar o seu trabalho, né? Nenhum desses grupos estão trabalhando a partir de suas próprias convicções, mas o que tem que ser colocado é que os grupos indígenas, eles têm autonomia para tomar suas decisões. Obrigado pelo feedback aí. Acho que o Paulo não está podendo ligar a câmera, mas ele deu um feedback aí. Obrigado. Se você quiser conversar mais a respeito, é só falar. Mais alguém, gente, gostaria de fazer uma pergunta, né? Muita gente Professor aí. Flávio, tudo bom? Opa, Coronel Ivan, que prazer em Rapaz, estar nessa live. Que prazer. é sempre bom ouvir sobre esse assunto, e é um desafio que nós temos, né? Porque a ordem do Senhor é ir por todos os etnos, todos os povos, todas as culturas, né? E, e nós temos que trabalhar esse preparo para andar nesses caminhos. E todo aquele que tem a missão de ser realmente verdadeiro missionário em outras culturas, ele sofre muito. Nós temos, no caso dos índios, né, foi falado agora, os nossos índios são donos de terras que eles não podem controlar. É uma coisa absurda. Se a terra é para o índio tem que ter uma certa autonomia para usá-la. E nós, que estamos indo ao encontro deles, o que nós devemos fazer? É lógico que os princípios bíblicos devem reger toda o nosso esforço de trabalho, de contato com essas pessoas de outras culturas, não só o índio, mas, por exemplo, tivemos há pouco tempo no mundo um camarada que tinha uma cultura que achava que a raça dele era superior às demais, né? Temos a Índia, um grande país, né, o mais populoso atualmente, que ele tem na sua sociedade várias camadas diferenciadas. E aí, como é que vai chegar perto de uma pessoa desse tipo para você levar uma palavra, sabendo que eles têm enraizado essa cultura, né? Esse tipo de vivência, esse modus vivendi, que
vai ser difícil até da gente conseguir falar com eles, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa nesse aspecto, só para a gente clarear um pouco mais Obrigado, as coisas. Coronel Ivan, pela sua preciosa participação. Muito bem colocado, né? A antropologia, ela é importante para aprender a viver, né? Quanto mais num contexto cultural distinto, né? Ou seja, eu estou falando de necessidades que nós vivemos no dia a dia, porque às vezes a gente menos espera, mas na nossa sala de aula tem alguém de outro país, né? Tem alguém de outra região. A gente viu aí a pergunta da Rosângela, né? Sobre regiões diferentes, né? A gente vê, vira e mexe, a gente escuta comentários preconceituosos das pessoas da região sul em relação ao Nordeste, que é um pouco diferente, que tem uma lógica um pouco diferente, mas quando eu falei na live sobre, na pergunta que antecedeu essa, sobre essa questão de que a missão há muito deixou de ser um empreendimento colonialista, é porque hoje as pessoas que estão envolvidas nisso estão estudando antropologia. É complicado você achar que eu vou chegar em um lugar e vou realizar trocas culturais sem entender a cultura do outro. É só a gente voltar um pouco na história e entender um pouco o cristianismo no Brasil. Não havia tanto interesse, e é por isso que a antropologia bate na missão, não havia tanto interesse nos primeiros colonizadores e nos missionários que vieram de entender a cultura indígena. O que era importante é que essas pessoas aprendessem a reproduzir os ritos cristãos. E eu presenciei isso de perto. Eu trabalhei numa aldeia em que as crenças tradicionais estavam presentes, mas eles se diziam católicos. E quando eu perguntava o significado de alguns ritos católicos, eles diziam, é porque tem que fazer. Então, isso logo me remete ao quê? Ao tempo dos colonizadores, dos missionários que chegaram aqui, porque eles não estavam interessados em aprender a língua, eles fizeram foi criar uma língua. Eles criaram várias línguas nos aldeamentos missionários para que as várias culturas pudessem falar uma língua que todos entendessem. Então, não existe mais essa abordagem. Hoje, nós temos pessoas envolvidas em missão extremamente preparadas na área de linguística, na área de antropologia, interessadas em entender a cultura. E para, mais uma vez, sobre a pergunta que antecedeu, sobre a destruição de culturas, né? Nós cremos num evangelho que é recebido dentro de uma cultura e não fora dela, porque é somente assim que ele vai, de fato, ser bem compreendido. Então, são questões muito interessantes que você coloca, porque, de fato, né, sair da sua própria cultura e ir para uma outra cultura já é um grande desafio. E você precisa, né, aprender esses códigos, aprender essas lógicas, para, a partir de então, você ir na pós-graduação em antropologia intercultural, você terá alguns recursos que algumas disciplinas poderão dar para você aprender aquisição de culturas, aquisição e métodos importantes para você fazer essa transposição daquilo que você pensa para outros sistemas culturais existentes. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, da Marúcia, que ela enviou aí no chat também. Ela te pediu para falar um pouco mais sobre mediação. O senhor sinalizou a respeito dos extremismos, né, que prejudicam os diálogos, e ela sinalizou que é um dos pontos importantes que ela vê a ser discutido antropologicamente, né, sobre os extremismos que prejudicam os diálogos, mas para o senhor trazer aí um pouco mais sobre a mediação nesse sentido. Após isso, eu vou passar a palavra para quem está com a mão levantada aí. Ok, muito boa pergunta, porque eu considero a mediação tem a ver com diálogo, né? Diálogo de saberes. E quem é da área do direito, né? Quem é da área do direito sabe que o direito não começa, né? Ele não começa as suas tratativas já indo para julgamento. A primeira coisa que os profissionais fazem é tentar uma mediação, é tentar acordos, né, para que esses processos não se prolonguem, né? E eu estou aqui puxando do direito para dizer, na vida, na relação entre duas culturas, não é diferente. Não é diferente. Eu posso falar um pouco
do histórico das populações indígenas, por exemplo, do Brasil, em que muitas foram silenciadas, em que muitas foram invisibilizadas. E por quê? Porque era a única solução estratégica de sobrevivência naquele momento para essas culturas. Por quê? Porque ninguém queria saber o que essas pessoas pensavam. Ninguém queria saber o que essas pessoas pensavam. É por isso que era muito mais fácil decorar as partes da missa, né? Porque era obrigado a ser cristão, e reproduzir aquilo e pronto, porque isso ia agradar, né, aqueles que tinham o poder de determinar, de dizer o que é que tinha que ser feito, do que entender aquilo dentro da sua própria cultura. Tentar dialogar, tentar... E quando você entende algo dentro da sua lógica, você entende de uma vez. Você não entende provisoriamente. Quando você consegue conectar um novo conhecimento a um conhecimento pré-existente seu, que a gente chama na área da educação de aprendizagem significativa, você aprende de uma vez. Você não precisa estudar de novo, porque aquilo você já conseguiu construir ali uma estrutura de conhecimento a partir de um conhecimento um conhecimento prévio, né? Então, é nesse aspecto que eu falo dessa mediação, né? O educador faz mediação, né? O jurista faz mediação, o antropólogo faz mediação. E essa mediação, quase sempre, é de conflitos, né? Que advém, como o coronel Ivan colocou aí agora há pouco, né? De contextos em que alguém acha que a sua raça, que a sua cor, né? Coisa que a antropologia já comprovou que não é verdade, né? Não é as características físicas de alguém que o fazem mais capaz, superior a outras, né? A gente nem utiliza a palavra raça, causa uma certa ojeriza na gente hoje em dia. A palavra raça só é utilizada no contexto do racismo, porque a diferença está sendo colocada por uma questão realmente de cor, né? E o racismo, então, é uma das únicas situações em que a gente ainda aciona essa palavra raça, mas a raça hoje é chamada de etnia, né? Porque a diferença entre pessoas de culturas diferentes, elas são avaliadas no campo mais simbólico da cultura e não das características físicas. Mas obrigado pela resposta. Quem está com a mão levantada, por favor, fazer a pergunta. O seu Liga. áudio está desligado. Obrigado. Agora tá, né? Sim. Sim. Tá, eu queria perguntar, né, falando sobre isso que tu está falando do preconceito, né, e o choque a pergunta era essa, né? Como o choque cultural pode influenciar as pessoas, né, a ter uma resistência ao evangelho, né, dentro dos próprios missionários? Muito boa, né? Eu acho que sempre, em qualquer relação, né, aprendendo a viver em contexto de interculturalidade, o grande segredo é você ser humilde, né? O grande segredo é você ter dar um tom em qualquer relação que você tem de aprendizado, né? Então, eu tenho certeza que, diante de um contexto cultural diferente, você tem que estar muito mais aberto a aprender do que a ensinar, né? Pelo menos de início, né? Como que você vai aprender a ensinar alguém se você não sabe como que ela aprende? Olha só. Ou seja, primeiro você tem que entender como essa pessoa aprende. Então, esse choque inicial, né, que é muito bacana, né, na antropologia, a gente celebra muito, né? Na antropologia, a gente não usa muito a palavra choque, a gente usa a palavra afetamento, olha só, né? A gente é afetado, né? Ou seja, a gente está num contexto cultural distinto e a gente é afetado. E como que a gente compreende esse afetamento? A partir da nossa subjetividade, a partir da cultura que nós temos e que naquele momento vai reagir a esse novo contato, a esse novo conhecimento, né? E puxando a pergunta anterior para promover mediações, né? Eu preciso viver, eu preciso saber perguntar que dia é hoje, o que é que as pessoas pensam, né? Então, a língua vai ser um elemento que vai ser imprescindível que você adquira, né, de imediato, né? Mas, junto com a língua, você vai ter que aprender muitas questões culturais,
Eu não sei se vocês sabem, mas se a gente chegar em outros países lusófonos, a gente não pode usar o português tal qual nós usamos no Brasil de forma tão rígida. Ora, se eu, sendo de Fortaleza, Ceará, às vezes eu falo algumas coisas, arrasto o meu sotaque cearense, e o pessoal aqui não entende, eu digo, você está botando boneco quando o aluno está bagunçando, sabe? Aí ele, como é que é, professor? Não, porque lá na minha terra, quando alguém está bagunçando, é porque está botando boneco, né? Então, veja, né? As regiões são distintas, então a gente tem um choque, né? Quando eu vim do Amazonas para cá, eu tive um choque cultural. Nosso país é um país de dimensões continentais, de culturas distintas, né? Dependendo das suas regiões. Então, eu não sei se consigo, né, captar bem a expectativa que você tem nessa pergunta, mas eu acredito muito nisso, né? De que quanto mais a gente está disposto a aprender, a gente está disposto a se conectar com as pessoas também vão se conectar conosco, né? Eu lembro quando alguém me oferecia uma comida típica, né? E eu comia aquilo assim com muita alegria e satisfeito, e aí eles parece que diziam assim, poxa, ele é um da gente, né? Ele nos aceita, porque até a comida que nós gostamos, ele também gosta. Então, essa empatia, né, com o outro, né, essa empatia que eu crio na relação com o outro, ela é fundamental para que eu possa me conectar, para que eu possa ter, né, conhecer essa pessoa, né? Vocês já perceberam que quando alguém se sente mais íntimo, ela tem mais abertura para falar coisas mais pessoais, né? E com pessoas de outras culturas não é diferente, né? As pessoas só vão te ensinar sobre a sua cultura se você tiver realmente abertura e sensibilidade e desejo de aprender sem um olhar de julgamento e preconceito. Professor, muito obrigada por tirar a dúvida. Vou passar a palavra agora, né? Vamos responder as últimas duas perguntas do pastor Décio e do doutor Valdo. Para aqueles que venham a ter mais perguntas, vamos responder todos posteriormente. Passo a palavra agora para o pastor Décio e logo após para o doutor Valdo. Obrigado. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, Décio. Professor, esse semestre eu dei aula numa base missionária e tinha uma turma chavante. É, alguns nem falavam o idioma, né? O português, só o idioma deles. Assim, foi um desafio. Mas o que que eu vi? Como é que essa base, ela, qual seria o trabalho dela? Porque, por exemplo, eles começaram a trabalhar teologia, teologia sistemática, ensinar como pregar, sermão, os tipos de sermões, entendeu? Então, a cultura deles, por exemplo, homem não faz nada em casa, aí lá eles eram obrigados a ajudar na base, a lavar coisa, e aí eles faziam de madrugada, para o pessoal não ver, porque era vergonha. Então, ficou meio que em conflito. Até que ponto isso se torna saudável e até que ponto não se torna? Muito boa a sua participação. Esses contextos de interculturalidade, eles são muito e a sensibilidade, né, para entender como que cada um reage a essas questões, né? Você realmente colocou uma questão relevante, porque eu mesmo passei por isso na aldeia, né? Porque qual é a expectativa que nossas esposas têm? Que a gente ajude, né? Que a gente ajude nas tarefas domésticas, né? E eu lembro que quando eu tinha que ajudar minha esposa em algumas coisas, é claro que algumas coisas acabam sendo mais aceitáveis. Por exemplo, a gente morou primeiramente numa aldeia, ela tinha um barranco, né? Até chegar no rio, era um barranco de uns 10 metros, né? E quando não tinha água em casa, eu não podia submeter a minha esposa a ir pegar essa água lá no barranco, né? E eu ia pegar. E assim, eu percebia que havia uma compreensão. Algumas outras coisas a gente tinha muito cuidado de, mesmo que a gente fizesse de uma forma mais discreta, né? Até para que a gente não criasse essa questão de... Mas quando eu precisava fazer, eu procurava também explicar, porque uma coisa quando a gente fala de interculturalidade, a gente está falando de culturas. A gente não está falando só de uma cultura. Mas a gente
precisa ter um trânsito entre a minha cultura e a cultura do outro, né? E agora você me coloca uma coisa muito interessante, né? Eles tinham vergonha. Por quê? Porque eles julgavam aquela parte da cultura deles, né? E, e eu confesso assim que eu fiquei assim até agora, o que eu faria numa situação como essa, né? O teria que ver, de fato, analisar com calma, né? Seguindo o conselho do grande Franz Boas, não existe uma receita, e é uma das coisas que eu acho fascinante na antropologia, é que a gente costuma analisar cada caso de uma forma específica, né? Mas é uma questão boa para se levantar, né? Como criar um instituto bíblico, um lugar onde tem pessoas de várias etnias, né? Se eu fosse coordenador de uma instituição dessa, eu pensaria em muitas coisas que pudessem, dentro da cultura deles, responder. Não sei se você está conseguindo compreender, né? Responder a esse desafio dessa distância cultural sem ter essa questão da violência simbólica, né? Porque acaba sendo, se algo que está o incomodando, acaba sendo algo que está causando algum tipo de violência com a cultura. Mas, assim, eu precisaria saber o contexto mais amplo, eu precisaria saber como é que essas pessoas chegam a esse seminário. Então, o antropólogo tem muitas perguntas até ele conseguir dar um encaminhamento. Mas você levantou uma questão que é importante de mencionar, porque é um contexto de interculturalidade. E como esse que você está mencionando, tem muitos outros, né? Muitos outros, e a gente vivencia até mesmo em lugares onde não tem tantas pessoas de outras culturas. Doutor Valdo, a palavra está com o senhor. Boa noite. Fernanda, obrigado pelo doutor Valdo, mas eu não sou doutor, não, sou só missionário mesmo, tá? Boa noite, gente. Sou o Valdo, eu trabalho com a Missão Jocum já há 30 anos. Eu queria sair um pouco do contexto Brasil. Eu queria perguntar como lidar na situação quando a gente está fora do nosso país, e a gente já está há muito tempo. Eu trabalhei 9 anos e alguns meses em Timor-Leste, na Ásia, né? E às vezes eu sou muito de anotar, de observar, de ouvir, né? Aquilo que você já falou da gente primeiro, né, observar, né? Mas como lidar com a situação quando chegam pessoas que a gente recebe, né, que têm bastante ferramentas, são pessoas bem intelectuais e elas não querem ouvir muito quem está no campo, né? Elas não querem seguir as orientações de quem já está ali no local e elas querem fazer do jeito que elas bem entendem, porque incapacitadas intelectualmente, né? Aí como lidar com esse tipo de pessoa no campo missionário? Eita, que pergunta difícil. Mas eu experimentei isso, viu, meu irmão, no campo missionário. Mas eu queria dizer para você o seguinte, né? Que há um ditado que diz, né, que os sábios calam, né? E quem fala, às vezes, demais, né, acaba não demonstrando tanta sabedoria, né? Porque uma pessoa que chega num lugar que não conhece, e não escuta quem é desse lugar, e não escuta os saberes locais, nativos, está potencialmente, né, está com um grande potencial de cometer muitos erros. Infelizmente. Por quê? Porque o contexto cultural específico, quem é que domina? As pessoas daqui do local. Se é alguém que foi para esse local de fora e tem lá alguém que é de fora, mas que conhece o local e convive com as pessoas há mais de 10 anos, essa pessoa tem que escutar essa pessoa que conhece, né? Então, mais uma vez, né, a gente volta em questões que a live tocou, né? Nós nunca saberemos a viver em contexto de interculturalidade se nós não respeitarmos o ponto de vista do outro, né? Se nós não estivermos dispostos a aprender, né? Se nós não tivermos uma atitude de aprendizagem. Quando a gente chega em qualquer lugar, eu não falo em outro país, eu falo em qualquer lugar, né, que eu não conheço bem, aí eu tenho uma atitude de observar mais, de ficar mais calado, de perguntar mais, mas jamais de tomar conclusões precipitadas, porque elas poderão
construir caminhos ou soluções perigosas, né, para algumas questões que podem ser enfrentadas, né? Obrigado pela participação, Valdo. Professor Flávio, vamos caminhar então para a última pergunta da noite do Josué. As demais perguntas a gente vai responder todos posteriormente. E a pergunta do Josué é a seguinte: ele trouxe que sempre teve a percepção de que os indígenas aprendem bem rápido pontos relevantes, contrastantes em suas culturas e a do missionário. E ele sinalizou que eles agem com mais compreensão do que o próprio missionário. O senhor acha que isso é fato, é geral ou restrito a algumas situações? Eu acredito que isso acontece se houver uma conexão com as categorias que esses indígenas utilizam. Se eles não estiverem compreendendo, conectando os seus saberes prévios com esses novos conhecimentos, eles não vão ter uma aprendizagem rápida. Então, isso o pessoal da linguística aí vai explicar melhor do que eu, né? Falo que são os códigos receptores e os códigos transmissores. Esses códigos eles têm que se conectar, né? E isso também envolve o conhecimento cultural. Por quê? Eu acabei de dizer que no português, dependendo da região que você pode não ser entendido. Por quê? Porque nós temos os regionalismos, né? Então, se eu chegar em Goiás, eu preciso falar o goianês, né? Se eu chegar no Ceará, eu preciso, né, tentar falar ali o cearenseis, e assim vai. Por quê? Porque quando a gente fala a língua do povo, quando a gente fala aquilo que é familiar, né? Então, se isso está acontecendo, essa pessoa está sabendo abrir portas, essa pessoa está sabendo se conectar com as pessoas com que ela trabalha, e eu concordo. E eu diria para essa pessoa, não são só os indígenas que aprendem rápido, são todos os seres humanos. Todos os seres humanos são capazes, independente se eles forem indígenas, se eles forem de uma tribo africana, todos, contanto que sua cultura seja respeitada e os seus códigos culturais compreendidos e acionados. Isso vai fazer com que a seu objetivo nessa relação intercultural seja só sucesso. Por isso, vocês devem considerar seriamente a possibilidade de conhecer um pouco mais a nossa pós-graduação em antropologia intercultural, porque isso e muito mais a gente vai certamente poder conversar. Eu vou dar as minhas, então, palavras finais. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Agradecendo a todos que participaram, né? Tentei estabelecer um diálogo o mais acessível possível, né? Espero que não tenha utilizado nenhuma palavra difícil, técnica da antropologia, mas procurei ao máximo me conectar com os participantes da live. E eu queria continuar esse contato com vocês, que o interesse de vocês aumente, que vocês continuem estudando, porque esta é uma área muito apaixonante, e é por isso que até hoje já estou fazendo um pós-doutorado e não quero parar nunca de estudar, porque, de fato, a antropologia é muito fascinante, né? Abre, descortina horizontes muito, muito interessantes. Por isso, obrigado pela companhia de vocês nessa live. Passo a palavra, então, para a Fernanda fazer aí os agradecimentos também, ela que iniciou, né? As populações indígenas diziam, quem chama para a live, inicia a reunião e termina. Então, ela iniciou, convidou vocês, iniciou e ela vai, então, agora concluir. Eu agradeço a vocês e desejo encontrá-los, né? Quem sabe em próximas oportunidades. Até mais, gente. Pessoal, que conteúdo incrível! Eu sou suspeita para falar, né, professor? Isso me despertou uma seguinte reflexão, assim, como é importante nós estarmos por dentro das diferentes culturas e o quanto isso pode nos ajudar a enfrentar desafios no mundo como um todo, em todas as culturas, tanto no Brasil quanto no mundo.
Pessoal, foi uma honra ter todos vocês aqui hoje, acompanhando essa nossa live conduzida pelo Dr. Marcos Flávio. Eu fico muito mais feliz em saber que isso é apenas 1% do que a gente vai entregar na nossa pós-graduação em Antropologia Intercultural. Eu gostaria de convidar todos vocês que buscam aprofundar seus conhecimentos mesmo, a dominar esse tema, a perceber o quanto a antropologia intercultural traz oportunidades para aqueles que realmente querem conhecer a visão do outro e serem especialistas, estarem preparados para poder lidar com isso.